Olá família, tudo bem? Eu sou a Priscila Reis aqui da PIB-BH, esse é o nosso devocional diário e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E essa é uma última carta marcada por apelos, lágrimas, defesa apostólica e uma profunda preocupação pastoral. Paulo, como um pai espiritual, está se despedindo, mas antes de fechar a carta ele faz um apelo direto, inquietante e vital. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês? É como se Paulo dissesse: mais importante do que o que vocês pensam de mim é o que Deus sabe de vocês. O problema em Corinto não era falta de atividade religiosa. Era a possibilidade de estarem praticando a fé sem estarem verdadeiramente na fé. E esse é um chamado a uma autoavaliação espiritual. Este versículo nos chama a algo raro em nossos dias hoje, uma autoavaliação honesta. Será que o que praticamos é fé viva ou é uma tradição vazia? Será que Cristo realmente habita em nós ou apenas ouvimos sobre ele de fora? Paulo está ensinando que não é o ambiente externo que prova a fé. É a presença interior de Cristo. Essa pergunta é desconfortável, mas necessária. Porque muitos podem servir, cantar, postar versículos, estar na igreja sem ter a presença real de Cristo reinando no coração. Paulo faz um apelo a uma correção como expressão de amor aqui. Como nós vemos nos versos seguintes, Paulo diz algo surpreendente. Oramos a Deus para que vocês não façam mal. Não para que pareça que tenhamos sido aprovados, mas para que vocês façam bem, mesmo que pareça que tenhamos falhado. Versículo 7. Isso é amor verdadeiro. Paulo não está preocupado em estar certo, ele está preocupado em que os coríntios estejam certos diante de Deus. Ele deseja a restauração deles, mesmo que isso faça parecer fraco. Isso é pastoreio com o coração de Cristo. No versículo 8 nós vemos: pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Que declaração poderosa! Ele nos lembra que a verdade não é nossa inimiga. Ela pode nos ferir, sim, mas sempre com o objetivo de nos curar. E a partir do verso 9, Paulo faz um chamado à maturidade. Ele escreve: oramos pela restauração de vocês. A palavra usada aqui no original é a mesma usada para ajustar um osso quebrado ou consertar uma rede rasgada. Paulo está orando para que aquilo que está desalinhado na igreja seja consertado, não por força, mas por arrependimento. E no final ele diz: sejam aperfeiçoados, consolem-se uns aos outros, vivam em harmonia e em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Esse é o último apelo. Uma comunidade onde há restauração, consolo, harmonia e paz. Essa é a morada de Deus. Paulo encerra a carta com uma das mais lindas bênçãos das Escrituras. Versículo 13 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Portanto, aqui nós temos 3 coisas que sustentam a nossa fé cristã: a graça de Jesus que nos resgatou, o amor do Pai que nos adotou e a comunhão do Espírito que nos mantém unidos. Essa é a fé verdadeira, uma vida habitada por Deus, transformada por Cristo, vivida em comunidade pelo Espírito. E diante dessas verdades eu quero perguntar a você: você tem examinado a si mesmo na fé? Essa é uma prática que precisa voltar a ser comum nas nossas vidas. Não para gerar medo, mas para promover sinceridade no nosso coração. Você reconhece que Cristo vive em você? Não é sobre uma vida perfeita, sobre ser perfeito, é sobre presença. Cristo em nós é a esperança da glória. Por fim, sua fé está sendo vivida em amor, em graça, em comunhão? A presença do Espírito Santo não se vê apenas em dons, mas em paz,
unidade, restauração. E por isso eu quero te convidar a orar comigo nesse dia. Senhor, nós não queremos, Pai, viver de aparências. Nós queremos viver uma fé real, viva, habitada por Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, nos dê coragem para nos examinar. Nos mostre a Tua luz para enxergar o que precisa ser restaurado, mudado na nossa vida, no nosso coração. Nós precisamos, Pai, da Tua graça para viver com arrependimento e paz. Que de fato a Tua verdade nos molde, que a Tua presença, Pai, nos transforme. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam reais em cada parte da nossa caminhada por todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Um grande abraço.